Ok, amados, o bloco 2, agora nós vamos ainda continuar no capítulo 12 e nós vamos ver aí a questão da diversidade de ministérios, tanto dentro do povo quanto dentro da igreja também. Dos versos 27 até o 43, nós vemos aí a dedicação dos muros. Então, foi o momento em que eles pararam para celebrar a obra concluída, E aí houve uma grande festa, uma grande comemoração, mas um evento muito bem organizado, com rituais que exigiam muito trabalho. Eu penso no trabalho que deu para fazer, para dedicar esse muro e fazer essa festa com todo aquele povo junto, amados. Eu fico pensando no trabalho que dá. Às vezes, com uma igreja pequena, nós vamos fazer algum evento, já é complicado, eu penso no trabalho que deu. Ali eles ensaiaram corais, e a gente vai ver que quem leu aí, pode ver que um coral saiu de um lado, o outro do outro lado da muralha, depois cantando, depois chegam todos juntos. Então foi realmente alguma coisa muito bem trabalhada, alguma coisa muito bem organizada, Depois a questão dos sacrifícios, eles também sacrificaram. Eu imagino todo aquele povo junto ali naquela cidade, fazendo os sacrifícios dos animais a Deus, Então tanta coisa que foi feita ali, E eu fico pensando no trabalho que deu, Mas uma lição, e a primeira lição que eu vejo disso, amados, é que num grande evento, ou em qualquer coisa que nós vamos fazer, quando envolve mais gente, quando envolve, por exemplo, a igreja, ver, principalmente nesse evento aqui, que cada um sabia qual era o seu papel a desempenhar. Se isso está bem claro, amados, e se nós assumirmos a responsabilidade de fazer bem feito aquilo que foi colocado nas nossas mãos, o resultado é bênção. O problema é quando nós não queremos cuidar daquilo que está na nossa mão, queremos cuidar daquilo que está na mão do outro, Aí nós não fazemos nem o nosso e nem o do outro também. Mas aqui as coisas foram bem organizadas e as pessoas assumiram os seus papéis e desempenharam os seus papéis como deveriam e fizeram da melhor forma possível. E nós vamos ver aqui que na liderança, até na própria liderança, tinha diversidade de funções, Isso poderia ser problema, mas foi bênção, Então nós vemos aí a questão dos levitas, por exemplo. Então nós vemos que alguns levitas cuidavam das portas, outros eram cantores, e outros ainda recebiam os dízimos e as ofertas e assim por diante. Então dentro de um mesmo segmento ali de líderes, da liderança, eles tinham as suas funções, E tudo isso deveria ser feito, da melhor forma possível. Então nós vemos diversidade de funções aí, inclusive também na liderança. E hoje na igreja também não é diferente, amados? Temos modos diversos pelos quais nós podemos servir ao Senhor dentro da igreja. E a única coisa que não podemos, amados, é deixar de servir. Uma coisa que me preocupa muito é justamente isso, amados. Nós fomos chamados para servir. Ninguém foi salvo por Cristo Jesus, ninguém recebeu a salvação pela fé, amados, simplesmente para ser mais um. Todos nós temos função no corpo de Cristo. Paulo não vai dizer a igreja nem como templo, Porque às vezes a gente fala o trabalho na igreja, as pessoas já pensam do trabalho dentro do templo, mas não é apenas dentro do templo o trabalho. O trabalho de Deus é o corpo de Cristo se manifestando no nosso século, se manifestando na nossa geração. E lá ele vai dizer que os membros são diferentes. Cada um tem a sua função. Então não queira o olho ser pé, ou o pé ser olho, o pé ser mão. Nada disso, amados. Nós temos que ter consciência daquilo que somos e para aquilo que nós fomos chamados. Nós só não podemos deixar de servir. O membro que não serve, ele atrofia, e isso vai ser problema para o corpo.
membro atrofiado, ele não produz nada e pesa no corpo. Então nós temos sim que servir, amados, temos muitos ministérios, temos muita coisa para fazer, serviço tem para todo mundo. O que nós não podemos é cruzar os braços e não servir. Há trabalho para todos no reino de Deus. Lembrando que nesse evento, amados, não há registro de discórdia. Nós não vemos aí nesse evento, na celebração, na dedicação do muro, nós não vemos aí discórdias, né? Só há mesmo alegria, disposição de cada um para fazer a sua parte e agradecer a Deus pela vitória alcançada. Como isso é bom! As pessoas estavam trabalhando entusiasmadas. Amados, no corpo de Cristo nós temos que trabalhar com entusiasmo, e isso muitas vezes falta. Nós vemos membros servindo, mas com peso nas costas, como sendo isso uma dificuldade, como sendo isso alguma coisa que atrapalhe as suas vidas, né? E não é dessa forma que Deus quer que nós o sirvamos, mas da forma como nós vemos aqui nesse episódio, né? Todos com alegria, né? Agradecendo a Deus pela vitória que Ele deu a eles. O sentido de bem-estar quando fazemos a obra juntos é muito grande. Isso é muito bom, amados. Nós temos que regozijar todos, né? Quando nós podemos ver o fruto da mão de Deus nos abençoando. Nada mais significativo, amados, e motivador, e inspirador do que quando podemos ver a obra concluída e podemos nos alegrar por isso. Uma experiência muito boa e gostosa disso, amados, nós tivemos no nosso ministério, quando nós implantamos a questão da evangelização nos lares, e muitos ali na igreja estavam envolvidos nisso, né? Uma boa parte estava envolvida nisso, a outra parte estava orando por isso, né? E dando suporte. E aquilo foi um trabalho, mais um trabalho que realmente demorava. Cada etapa que nós fazíamos na evangelização dentro de famílias que não conheciam o Senhor Jesus levava de 8 a 10 meses, né? É um trabalho vagaroso, né? Mas o discipulado é assim mesmo, ele precisa ser vivido, ele não pode ser apenas pregado. E durante 8, 9 anos nós tivemos esse trabalho. E a maior bênção, amados, desse trabalho, muitas vezes a gente se sentia até tentado, né? Quando uma vez por semana nós temos que ir na casa de alguém, mas aquilo era pesado demais, que a gente tem que sair da nossa casa, às vezes estava frio, às vezes calor demais, a casa era apertada, tinha crianças que não deixavam muitas vezes, né, a instrução ser ali compartilhada, então tinha muitas dificuldades, mas amados, a maior bênção é quando no fim de cada etapa nós nos reunimos na igreja e convidávamos essas pessoas que terminavam o discipulado para ir para a igreja para receber um diploma que a gente fazia lá. E amados, era uma bênção quando nós víamos aquelas pessoas vindo, recebendo aquele diplominha que era apenas um símbolo, né? Mas orando. E depois, saindo do culto, nós fazíamos uma festa para celebrar esse momento com essas pessoas. Amados, aquilo era bênção de ver um trabalho concluído, de vidas se arrependendo, vidas realmente se entregando ao Senhor Jesus. Isso era bênção para o povo de Deus. Então a gente vê ali as pessoas trabalhando, né? Todas as pessoas envolvidas, e no momento propício Deus dá a vitória, né? Isso que acontece com o povo aqui, com Neemias, né? E eles estavam nesse momento de celebrar, né? Então nós vemos que isso é muito precioso, né? E uma coisa que nós precisamos aprender a trabalhar, amados, é trabalhar em equipe, trabalhar juntos. Deus quer o seu povo trabalhando juntos e nós não podemos abrir mão disso. Se nós não sabemos, precisamos aprender, né? O trabalho cristão, amados, é um trabalho de povo, é um trabalho do corpo de Cristo. Todos os membros precisam estar interagindo. Mãos, pés, olho, boca, todos
os ministérios precisam estar envolvidos, todos os irmãos precisam estar trabalhando. Isso é a função. Então isso é muito bom a gente ver acontecendo, e nós precisamos evoluir e conseguir trabalhar dessa forma, para que todos cooperem para um bem, para um destino, que é justamente levar o Evangelho do Senhor Jesus às pessoas que não o conhecem. E por outro lado, os problemas começam a aparecer quando alguns não querem trabalhar e cruzam os braços, né? E o trabalho é feito por poucos. Esse é o grande problema das nossas igrejas hoje, né? Isso abre espaço, amados, para inveja e outros sentimentos nocivos à comunhão da igreja. Então, quando poucas pessoas apenas na igreja trabalham, isso começa a acontecer e nós começamos a viver problemas e não celebrações. Nós começamos a viver problemas que afetam toda a igreja, problemas de relacionamento, irmão com irmão, o trabalho não se desenvolve, nós não conseguimos produzir nada para o reino de Deus, né? E isso é muito ruim. Por quê, amados? Porque nós não estamos trabalhando juntos, porque nós não estamos colocando os nossos dons, os nossos talentos a serviço da obra do Senhor. Isso nós precisamos aprender. Então a gente vê tudo isso aqui, né? Cada um fazendo a sua parte, e quando vem a celebração todos sabem justamente o que tem que fazer e todo mundo faz da melhor forma possível, com amor, com carinho, com dedicação e com muita alegria. Isso é o que Deus quer das nossas vidas. E no finalzinho aí do capítulo 12, versos 44 a 47, dá uma olhadinha depois aí, capítulo 12, versos 44 a 47, nós vamos ver também que com o ânimo renovado, com aquela demonstração de alegria, com tudo aquilo que estava acontecendo, o povo toma providência para assegurar que os ministros sejam bem cuidados. Então nós vamos ver aí nesses últimos versículos que o povo se volta para o cuidado daqueles que tinham a responsabilidade de conduzir o povo na parte espiritual, sacerdotes e levitas. Essa foi a preocupação do povo ali naquele momento. E essa preocupação se estende a todos aqueles que dedicam a sua vida e ao cuidado espiritual do povo. Então, embora tudo aquilo fosse uma festa, embora tudo aquilo fosse uma comemoração, as responsabilidades não tinham sido deixadas de lado. Então o povo reconhece isso, que deveriam cuidar bem daqueles que eram seus líderes espirituais. Então 44 a 47, se você quiser ler aí, né, nós temos aí então esse cuidado que foi demonstrado pelo povo de Deus com aqueles que eram seus líderes. Então, Neemias começa o capítulo 12 justamente falando dos líderes, nomeando esses líderes, né? Lembrando dos cuidados, né, que nós devemos ter com eles. Depois a grande festa aí da consagração da obra concluída, cada um fazendo a sua parte, trabalhando junto com muita alegria, né? E no final voltam, né, para o cuidado, para as responsabilidades que tinham, justamente com a coisa que era mais importante para o povo, que era aqueles que eram seus líderes espirituais. Conforme eles tinham o apoio espiritual e a vontade de Deus sendo feita, as outras coisas seriam acrescentadas. Mas era isso mais ou menos o resumo do capítulo 12. No terceiro bloco nós vamos ver então o último capítulo do livro de Neemias, o capítulo 13. Mais 5 minutos aí para as nossas considerações e voltamos com o capítulo 13.